Sábado, irmãos, eu estou feliz de voltar à minha igreja, onde pouco frequento, e é sempre uma alegria estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, por favor, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos estudar uma história vivida por Jesus, e daqui tirar algumas lições. 3 lições para nós. Você já encontrou Marcos capítulo 5, e essa história está a partir do verso 25. Vamos ler a história? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão dos médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Tenho 2 netas, 3 netos. O netinho de um filho e 2 netas de outro filho. E aqui está a foto das 2 irmãs. A Ana, a mais velha, e a Melissa, a mais nova. O que faz uma ter um sorriso e a outra choro? Elas estavam aqui nesse momento almoçando, lá no restaurante do UNASP, da nossa Universidade Engenheiro Coelho, e a mais nova queria um abraço da mais velha. E a Melissa pedia: Ana, me dá um abraço. E a Ana falava: não, não vou te dar um abraço. E a mais nova começou a chorar. Todo mundo que você encontra está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Seja gentil sempre. Foi a mensagem que eu tirei desta foto. Mas a mais velha insistiu em não dar o abraço para a mais nova. E a mais nova chorava. Até que no momento inesperado, mudou a imagem. A Ana deu o abraço na Melissa e tudo ficou resolvido. O que essa foto diz para mim? O que eu faço para os outros importa sim. Faz toda a diferença. Jesus estava na cidade de Cafarnaum e ele estava indo na casa de Jairo. E você vê isso na história da Bíblia, na sessão anterior, a história que a gente leu. Jesus havia sido solicitado por Jairo para curar a filha dele. E Jesus passava por Cafarnaum em direção à casa de Jairo. Quando Jesus estava em Cafarnaum, uma multidão se aglomera ao redor dele. E aí vem a história que está aqui. No meio da multidão também havia uma mulher enferma. Por 12 anos ela sofria desta enfermidade e não havia nada que a curava. Não havia médico que tinha a solução para ela. O problema dessa mulher não é somente um problema de saúde, que aparentemente a história nos mostra. O problema dessa mulher é muito mais amplo, porque as circunstâncias que ela vivia eram extremamente desfavoráveis. Então, eu quero ampliar um pouquinho a visão do momento em que essa mulher vivia, para a gente entender o real problema que essa mulher estava passando. Para começo de história, ela era mulher.
E naquela sociedade, na Palestina, nos dias de Jesus, o lugar reservado para as mulheres era extremamente inferior à dos homens. Israel era uma sociedade patriarcal, onde os homens eram os chefes da família, os homens eram os chefes do governo, e o comércio, a indústria, a sociedade era extremamente patriarcal. Embora aos olhos de Deus, tanto o homem como a mulher tivessem o mesmo valor, o mesmo significado, a mesma importância, o fato é que na vida diária a mulher sofria uma discriminação absurda e brutal. E muitas vezes começava já no instante do nascimento. Era muito característica a alegria quando nascia um menino. E era também uma característica de indiferença, tristeza e rejeição quando nascia uma menina. Na casa paterna, o lugar das meninas vinha sempre depois dos meninos. A formação das meninas se limitava sempre a questões domésticas, atividades domésticas. Não era permitido às meninas frequentar a escola dos rabinos. Lá com o pai, elas tinham os mesmos deveres dos meninos. Ela tinha que alimentar o pai, ela tinha que lavar o pai, ela tinha que vestir o pai, assistir o pai no momento da velhice, mas não tinha os mesmos direitos dos seus irmãos meninos. Só tinham parte na herança caso não houvessem irmãos. A idade para o casamento era quando ela tivesse fisicamente apta para isso. Em outras palavras, aos 12 anos e meio, mais ou menos, ela já estaria pronta para o casamento. A parte disto, a escolha do marido não era feita por ela, eram os pais que escolhiam. Porque não se podia deixar a cargo de uma adolescente ou uma jovem escolher o seu pretendente, isso era uma escolha para a vida inteira, e ela não tinha maturidade suficiente para isso. Em alguns casos, os pais chegavam a contratar casamenteiros profissionais, em busca do amado. A esposa também estava reservado unicamente o serviço doméstico. Ela tinha que moer, cozinhar, tecer, amamentar os filhos, fazer a cama do marido, ajudar na própria manutenção da casa com atividades comerciais que pudessem ser feitas dentro de casa. Pela manhã ela tinha que levantar mais cedo, arrumar a comida do marido, arrumar a água do marido, ficar em pé enquanto o marido comia para atendê-lo a alguma necessidade. Eu estava lendo essa parte para minha esposa. Você lembra quando seu pai olhava para você e você já entendia o não do seu pai? Quando eu li essa parte com todo o amor para minha esposa, ela fez o mesmo olhar para mim. Eu entendi. Às vezes era-lhe exigido que preparasse todas as condições para o seu marido. Em outras palavras, a mulher tinha um dever para com seu esposo semelhante a uma escrava para o seu senhor. Até os meninos era-lhes ensinado que deviam respeito ao pai acima do respeito da mãe. Até isso lhes era ensinado. Quanto à vida pública, a mulher, de preferência, que não saísse de casa antes do casamento. E quando casada e tivesse que sair, teria que usar um véu. A um israelita seria muito impróprio falar com uma mulher na rua, ainda que fosse a sua mulher. Perante a lei, a mulher era considerada menor, isto é, irresponsável. O marido podia recusar qualquer compromisso assumido por ela. E a pessoa prejudicada não tinha direitos diante da lei de requisitar algum direito firmado por uma mulher. A poligamia era permitida para o homem. A esposa, portanto, tinha que tolerar concubinas ao seu lado. Mesmo assim, era devido à mulher total fidelidade ao seu esposo. E em caso de adultério, ela era castigada com a morte.
e com um homem isso raramente acontecia. Enfim, como já disse, como já mencionei, por esses fatos todos, cabia à mulher uma discriminação absurda nesta época. E o pior de tudo é que elas não tinham a quem recorrer. Como se já não bastasse todo esse sentimento de menosprezo e de inferioridade, resultado do sistema vigente naquela época, que existia contra o sexo feminino, a mulher dessa nossa história, ela sofria de uma séria enfermidade, uma doença que já a perseguia por 12 anos. E a portadora ou portador desse mal significava estar definitivamente condenado a estar isolado da comunidade e das pessoas. Era obrigada a ter um isolamento total e privada, inclusive, dos poucos afazeres a que tinha direito uma mulher naquela época. Uma antiga lei sanitária que existia, e nós vemos essa lei sanitária na Bíblia, lá no livro de Levítico, capítulo 15, e a finalidade desta lei sanitária era preservar a pureza e a santidade cerimonial, mas ela havia sido levada a um extremo tão grande nesta época de Jesus e aplicada de uma forma tão impiedosa a quem quer que fosse, que essa mulher era mais uma vítima desse sistema rigoroso e injusto. Depois de 12 anos de enfermidade, essa mulher já havia gasto tudo que possuía, não tinha mais dinheiro, ela já haveria sido tirada do convívio dos seus amigos e da sociedade. A Bíblia não menciona, e nem em Mateus, nem em Lucas, onde essa história é contada, mas se ela fosse casada, o marido já haveria dado a carta de divórcio, era assim que se fazia. Se ela tivesse filhos, os filhos já teriam sido retirados desta mulher, e caberia a esta mulher ficar isolada até a morte. O verso 26 diz que ela já havia feito tudo e ia de mal a pior, a sua saúde de mal a pior, e não resolvia o seu problema. Mas não para por aí. Havia muitos médicos no tempo de Israel, e haviam indícios que as consultas já eram muito caras desde aquela época, porém muito pouco efetivas. Aliás, a medicina naquela época era tão rudimentar que se assemelhava muito mais a uma magia do que propriamente à ciência. O Talmud daquela época relata pelo menos 12 tratamentos para esse tipo de doença dessa mulher. Eu vou trazer aqui pelo menos 2 tratamentos. Exemplo, uma pessoa com esse tipo de problema, uma mulher com esse tipo de problema, ela seria deixada numa encruzilhada, numa estrada, numa encruzilhada qualquer, com um copo na mão por algum tempo. Então o médico viria silenciosamente e pregaria um susto nela, com a tentativa de curá-la. E se pagava por isto. Um outro tratamento mais avançado da época dizia que a pessoa teria que comer um grão de cevada encontrada num excremento de uma mula branca. Está escrito lá no Talmud daquela época. Existiam mais 10 tratamentos além desses para esse tipo de doença. Não me admira de que essa mulher ia de mal a pior, de que a situação dela piorava a cada dia ao longo de 12 anos. Mas para piorar o quadro ainda dessa nossa história, que não chegou no fim, havia também naquela época o conceito de que as pessoas que estavam enfermas, que estavam doentes, isso era uma espécie de um castigo divino pelos pecados eventualmente cometidos. Certa vez, ao encontrar um cego de nascença, Jesus com os discípulos, e está na Bíblia lá no livro de João, capítulo 9, os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Era uma crença que existia. E no caso dessa mulher, ela foi tomada por esta crença, a si própria, se condenando, pensando que ela era vítima de um pecado que ela havia cometido, ou alguém de seus pais, ou dos seus antepassados. Portanto, essa mulher também era vítima de dogmas e crenças da religião daquela época.
além de ser cerimonialmente imunda, de estar isolada da sociedade, agora também, através daquela teologia brutal, ela era considerada imprópria para frequentar o templo, para ir à igreja, e também pecadora eternamente perdida. O que mais flagelava essa mulher, na realidade, não era a doença que ela tinha. O que mais flagelava essa mulher não eram os problemas sociais que ela havia sido submetida. Mas o que mais importunava essa mulher, o que mais desesperava essa mulher, era o sentimento de estar perdida. Ela se sentia mulher, ela se sentia imunda e ela se sentia pecadora. Tudo que a gente falar desta história não será exagero. Tudo que nós acrescentarmos de detalhe nessa história bíblica não é um exagero. A ideia de ser culpada diante de Deus atormentava esta mulher durante todos esses 12 anos. Então, lá no verso 31, vem um momento mágico, onde essa mulher, sem anunciar a nada, a ninguém, porque se ela anunciasse, ela seria reprimida, ela seria tirada do convívio, ela vem escondida e sem ninguém saber, aproveitando o murmúrio e toca nas vestes de Jesus. E aí vem a pergunta mágica de Jesus: quem me tocou? Claro que Jesus sabia quem o havia tocado. Jesus conseguia discernir muito bem o toque involuntário por alguém, por uma multidão que estava apertando, do toque pela fé. A Bíblia diz que senti que de mim saiu poder. Você já pensou nestas palavras em relação a você buscando a Jesus? Sabe que Jesus poderia deixar essa mulher ter ido embora. Ela seria curada fisicamente. E a Bíblia menciona que quando ela tocou Jesus, ela sentiu que ficou curada. Ela sentiu a mágica. Ela sentiu o milagre. Ela sentiu isso. Jesus sentiu no momento que saiu o poder dele. E Jesus podia deixá-la ir embora, ela estaria curada. Mas Jesus sabia que o problema maior dessa mulher não era o problema da doença que a perseguia por 12 anos, era o problema espiritual, a angústia mental, a depressão que havia sido levado a um momento extremo de pensar que estava eternamente perdida. E Jesus então começa a fazer algumas perguntas e leva aquela mulher para uma situação quase de desconforto e de humilhação. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? E aquela mulher, então, com preocupação, com angústia na alma, confessa o seu pecado. Eu lhe toquei. Desta história, nós temos 3 grupos de pessoas que nos remetem a 3 atitudes ou 3 reações. Primeira pessoa, Jesus. Cada vez que Jesus curava alguém, algo saía dele. E aqui temos um princípio universal da vida. Nós nunca produziremos algo que vale a pena, a menos que estejamos dispostos a colocar nas pessoas alguma coisa de nós. Exemplos. Um pianista que vai tocar uma peça ao piano. Ele pode tocar uma peça perfeita, não errar nenhuma nota. Mas a interpretação dele, o que importa nisto aqui, é que ele esteja esgotado no final da apresentação. Você vai entender, isto me tocou. Um ator que vai fazer uma representação, ele pode dar a inflexão correta nas suas palavras. O texto está decorado de maneira perfeita. Mas se a lágrima dele não for verdadeira, não toca o seu coração. Nenhum pregador que tenha pregado um sermão, um verdadeiro sermão, deixará o púlpito sem que ele sinta que algo foi drenado dele.
ninguém que você entre em contato, receberá a bênção da sua presença se você não se entregar por Ele. Sabe que pode haver, meus amados, que talvez a nossa religião esteja sendo tão formal, que a maneira como nos conectamos com as pessoas não nos permite nos entregar a ela. Há muitos anos atrás, há uns 25 anos atrás, eu estava em casa naquele final de semana, véspera de sábado. As coisas já estavam arrumadas em casa para o nosso pôr do sol, com a minha esposa. E tinha uma senhora que nos ajudava em casa uma vez por semana. E a Leni então disse, eu gostaria de ir na casa dela levar uma cesta básica. E eu fiquei pensando, por que este repentino sentimento de ter que levar agora no momento do culto? Mas o homem inteligente, eu ia dizer obedece, mas escuta, mulher. Fui no mercado, comprei uma cesta básica, coloquei no carro, que havia lavado, limpinho para o sábado. Havia chovido a cântaros naquele dia. E lá fomos nós, entrando sábado e levando aquela cesta básica. Chegamos num bairro distante de onde morávamos, ela morava ali. A estrada não tinha mais calçamento, não tinha mais pavimento nenhum. A chuva tinha sido tão forte que não tinha mais luz naquele lugar. Passamos por lama, por lagos, no meio da estrada, e chegamos naquela casa extremamente humilde. Remanguei as calças para chegar na casa dela, a Leni bateu na porta e ela atendeu a porta. Ela era divorciada, passando por muitos problemas, tinha uma filha adolescente em casa e nos ajudava com muito carinho. E nós chegamos, a Leni havia feito algumas coisas também, pães e coisas assim, e levamos para ela. E quando batemos a porta, ela abriu e viu a Leni com aquela cesta na mão dela para entregar. Ela se despencou num choro e falou para a Leni, eu não tinha nada que comer neste sábado. Aquilo foi um impacto violento em mim, um impacto muito grande. E eu fiquei pensando da mesma fé, e como é a nossa relação com as pessoas? Será que nós não conseguimos interferir de tal maneira que ela sinta que você se entregou por ela? O segundo grupo de pessoas desta história aqui são os discípulos. E você vê no verso 31, quando Jesus, reconhecendo que dele saíra poder, diz assim, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? E os discípulos responderam no verso 31, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Aqui está a representação de um outro grupo de membros da nossa igreja, ou da onde vivemos, ou nós podemos estar aqui descritos, que são as limitações daquilo que se chama de senso comum. Senso comum, sim. É quando as tragédias da vida humana nos levam a perder a sensibilidade da mente humana. Nós não conseguimos ver o que está acontecendo na nossa frente. Pessoas que estão ao nosso lado sofrendo. Certamente tem pessoas aqui dentro desta igreja, deste templo, ou você que está nos assistindo, com problemas terríveis. E quando eu olho daqui, a igreja, cada um de vocês, muito bem vestidos, a vontade é que o carro de Elias passe por aqui e nos arrebate a todos. Mas certamente existem pessoas aqui destruídas emocionalmente, passando por problemas terríveis. E talvez você esteja sentado ao lado de alguém que você não conhece, ou tem uma suposta ideia de que você a conheça, mas não tem a mínima ideia do sofrimento desta pessoa. E nós achamos que estamos tudo bem,
que está tudo certo. Sabe, atrás de um sorriso que você recebe tem dor, tem angústia de alma, tem um sentimento de perda, de depressão profunda. Há poucas semanas atrás eu estava na Argentina, na cidade de Tucumã, noroeste da Argentina. E num domingo à noite fui pregar numa das igrejas, de um dos bairros. E preguei nesta igreja, terminei meu sermão, despedindo as pessoas à porta, e veio um casal, se aproximou de mim e disse assim: pastor, nós podemos falar com o senhor? Sim, claro. E ele falou assim: a minha esposa estava aqui na igreja na última quarta-feira, isto é, 4 dias antes. 4 dias antes. Minha esposa estava aqui na igreja, recebeu um telefonema, saiu para atender. E alguém falou assim que o seu irmão havia sido atropelado por um caminhão. Havia sido esmagado pelas rodas de um caminhão. E ela me mostrou as fotos. E eu confesso a vocês que foram as fotos mais terríveis daquilo que era para ser uma pessoa. Até hoje, quando eu lembro dessa foto, causa impacto em minha mente. E ela em desespero de alma. Sabe qual foi meu pensamento? Eu estava pregando, olhando para cada uma das pessoas, mas eu não sabia o que estava dentro daquele coração. Uma pessoa destruída pela perda do seu irmão. Quantos de nós aqui, talvez, quantos desta igreja, ou nas ruas onde você trabalha, e qual o seu nível de sensibilidade para entender o problema das pessoas? Que tempo você dedica? Eu estava, alguns dias atrás, buscando uma resposta de Deus. E buscava a resposta de Deus. Deus me diz alguma coisa, algum caminho. E um casal de amigos, tenho muitos amigos, mas um casal de amigos que está aqui hoje, me ligou, escreveu várias mensagens. E ligou e disse: olha, eu estou contigo, estou orando. Fica tranquilo, Deus vai te responder. Fica aí na paz. Fica na paz. Você sabe que aquelas mensagens me fizeram tanto bem. Eu li várias vezes aquela mensagem, porque eu sentia que era Deus me falando aquilo. Sabe quantas pessoas estão passando por problemas, e nós que nos consideramos cristãos, filhos de Deus, com pessoas ao nosso lado, não temos a sensibilidade de dar um sorriso, dar uma palavra. Será que dessa história eu estou me comportando com quem? A terceira pessoa dessa história é a mulher. Aqui está o relato de um alívio, de uma confissão. Tudo havia sido muito difícil e muito humilhante naqueles 12 anos. E para completar a nossa história, quando aquela mulher imagina ter tido a solução, quando encosta nas vestes de Jesus, agora vem Jesus e ainda pergunta: quem me tocou? E ainda vou ter que falar publicamente. Mas sabe o que acontece? Quando essa mulher assume e reconhece diante de Jesus o que ela havia feito, sabe qual foi a resposta que ela recebe? É o último verso que nós temos na nossa história, e ele lhe disse: filha. Você sabe o que significa ser chamado de filha nessa história aqui? Quando a pessoa é chamada por Deus de filho ou filha, significa que quando você vai a Jesus da maneira como você está, com os problemas que você tem, insolúveis como você imagina, a resposta que Deus vai te dar é te chamar de filho. Significa que você já foi perdoado. Esta situação. Sabe, talvez você se sinta como a mulher nesta história. Eu me sinto abandonado, minha família me abandonou, minha mulher me abandonou, meu marido me abandonou, minha família me abandonou, perdi meu emprego, não sei, problemas. Eu estou seguro que aqui dentro desta igreja tem muita gente com problemas. Mas mais do que isso, a história desta mulher da Bíblia
significa que o maior problema que essa mulher tinha era o sentimento da perdição eterna. Ela tinha muita vontade de ter o sentimento da salvação no seu coração, mas não tinha mais. Sabe, como cristãos nós podemos ter dois sentimentos. Um deles, de você ter se acostumado com o seu estilo de vida espiritual, está tudo bem com você, está tudo certo. Você não sente mais a necessidade de buscar a Deus. E você acha assim, não, isso aqui significa que eu já estou fora, estou perdido, não tenho mais o que fazer, é viver a vida enquanto eu consigo. Mas talvez o outro extremo também seja verdade. Você reconhece o erro, você sabe que você andou tão longe que você não consegue mais voltar sozinho. E que você está perdido, que você já pecou contra o Espírito Santo. Não tem mais solução para a sua vida. Você é um desalienado da vida, nada funciona, você é um erro da natureza. Sabe o que essa história diz? A despeito de tudo aquilo que pode acontecer de errado na vida de um filho de Deus, quando a pessoa vai até Deus e reconhece diante de Deus, e quando abre o coração, alguém, não menos do que Deus, e Deus conhece cada ato, a intenção, Deus sabia quem havia tocado as suas vestes. Você não acha que Deus conhece o seu problema? E você está escondendo o que diante dele? Se você tem um sentimento de perdição eterna, se você vem à igreja porque o único motivo é encontrar com seus amigos, mas o sentimento da salvação está longe do seu coração, volte-se para Jesus. Aqui tem uma história que pode lhe alimentar essa esperança. A fé salvou essa mulher. A fé salvou essa mulher. A confissão salvou esta mulher. Deus nos perdoa, Deus nos aceita em Cristo Jesus, e com base naquilo que Ele fez por nós, Ele nos resgata. A história da Bíblia nos traz 3 sentimentos. Em qual deles você se encontra? A pergunta é, por que esta igreja existe? A igreja existe por uma mensagem e uma missão. A igreja existe por causa das pessoas. E cada vez que nós deixamos de olhar as pessoas, nós fazemos a igreja perder a razão da existência dela. Cada vez que nós perdemos a visão das pessoas, nós estamos dizendo que essa igreja não precisa mais existir. Como você se sente? Que Deus te abençoe e te guarde. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai e fica livre do teu mal. Amém.